palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar sobre um dos pilares da reforma. Hoje nós vamos falar sobre os 5 solas da reforma protestante, mas não sobre os 5 propriamente dito. Nós vamos falar sobre o solo e Deu glória. E os hinos que os irmãos da equipe de cântico escolheram foram maravilhosos, porque realmente reproduziram tudo aquilo que é o projeto para essa noite, né? Apresentar o Rei da Glória. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, apenas o versículo 36. Diz assim, Romanos 11, verso 36. Vamos ler juntos? Vamos lá. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, ficou muito bonito. Vamos ler de novo? Ficou muito bonito, só a gente tem que repetir, né? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Feche seus olhos. Senhor, como é maravilhoso, Pai, estarmos na Tua casa, adorarmos o Teu santo nome. Já cantamos ao Senhor, o Rei da Glória. E agora, Pai, nós temos o privilégio de abrir a Tua preciosa palavra. Palavra essa que é viva, eficaz, inspirada. Palavra essa, ó Deus, que é a mensagem do Senhor para os nossos corações nessa noite. Deus, fale conosco. Muda a nossa vida por meio da reflexão, ó Deus, na Tua palavra. Ó Deus, que a palavra do Senhor frutifique em nós. E que saiamos daqui renovados, encorajados pelo Senhor, amando mais o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente fala dos 5 solas da reforma protestante, eu quero relembrá-los aqui, porque são as maneiras mais práticas de falarmos da nossa fé. Sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; solos Christos, somente Cristo; sola Escritura, somente as Escrituras; e sola Deu glória. 5 pontos importantes da nossa fé bíblica, reformada, bem alicerçada. E o sola Deu glória é, entre todos os pontos, o mais difícil de ser colocado em prática. Primeiro porque, ao longo da história, desde a Revolução Cultural Francesa, desde o surgimento e o endeusamento do empirismo, do cientificismo, onde você tira Deus do pensamento e você coloca a ciência, você tem que provar que as coisas são de fato verídicas no laboratório. Desde essa mudança na forma de pensar, irmãos, é que eles tiraram Deus e entronizaram o homem. O pensamento na história, ele se desprendeu de depender de Deus e da revelação de Deus, que é a palavra, e ele entroniza então a ciência, a razão, como Deus que vai determinar todas as coisas, mas ele centraliza também o ser humano. O pensamento na história mudou de um pensamento teocêntrico, teorreferente, que é centrado em Deus, que é referenciado em Deus na sua palavra, para um pensamento antropocêntrico, a referência ao homem, a medida ao homem. E então surgiu com muito mais força sociologia, filosofia, psicologia, porque todos esses estudos humanos é centrado no próprio indivíduo, no próprio ser humano. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós somos frutos dessa mudança de pensamento. Quando nós resgatamos a nossa história reformada, nós estamos tentando voltar à fonte mais antiga. Nós estamos deixando aquilo que é novidade do pensamento, do modismo pós-moderno, e nós estamos retrocedendo à Idade Média, no período, irmãos, em que Deus era o centro do pensamento e da ação das pessoas, da igreja, da sociedade. Deus tinha espaço, Deus era buscado, Deus era falado, não só na igreja, mas era falado nas universidades, nas famílias.
A questão, meus irmãos, é que hoje o centro é o homem é a medida de todas as coisas e o homem é a solução para todas as coisas. Portanto, isso hoje é reverberado nas igrejas. As músicas são antropocêntricas, irmãos. Hoje se canta na igreja aquilo que se diz que é louvor, sabor de mel. Você é raridade. Músicas antropocêntricas. As pessoas hoje procuram um culto onde a música lhe apetece o coração carnal, tem que lhe aquecer as emoções, tem que satisfazer o seu coração, e esta é uma das formas de rompermos com glória somente a Deus, quando no culto, na adoração, Deus não é centralizado, Deus não é o alvo principal da adoração da igreja. Nos nossos dias isso é muito comum, é isso que enche igreja. O que enche igreja hoje não é uma exposição bíblica, louvores centralizados na glória de Deus, cristocêntrico. O que enche igreja hoje, irmãos, é tudo que é carnal. Todo tipo de heresia tem entrado nas igrejas, principalmente igrejas brasileiras, sem fundamento bíblico, sem firmeza da palavra de Deus, cujo Deus não é glorificado. Deus não tem sido glorificado em muitos cultos. Para você ter uma ideia, irmãos, a gente escuta as pessoas hoje chamando outros para ir ao culto, porque tem um grande homem de Deus que faz milagre, que ele revela não sei o que, as pessoas não vão por causa da Bíblia. E esses que não vão por causa da Bíblia, o seu comportamento na dinâmica da vida é centrado neles mesmos. Então, quando nós estamos dizendo sobre glória somente a Deus, nós estamos também dizendo, irmãos, que a posição dos reformados é que a adoração, o culto é para Deus. Certa feita, alguém disse para o pastor, no final do culto, falou: pastor, gostei da pregação, mas eu não gostei da liturgia do culto. Aí o pastor, muito gentil, disse para a pessoa o seguinte: o culto não é para você, é para Deus. Se você gostou ou não gostou, o problema é seu, é para Deus. Porque é só lhe deu glória. Nós não estamos interessados em promover uma reunião solene para apetecer o coração miserável e pecador, caído e depravado do ser humano. A razão de nos reunirmos é para a glória de Deus. Porque se você for bem sincero, os bancos da igreja não são muito confortáveis. E tem um monte de coisa que você tem no shopping melhor, na sala de cinema. Mas nós nos reunimos para adorar a esse Deus, para glorificá-lo, para bendizer o seu nome. Então a motivação de prestarmos cultos a Deus é a glória de Deus. É muito triste, irmãos, ver que chegamos no nível de trevas tão semelhante com a Idade Média, que hoje você já tem crente que nem vai na igreja mais e diz que é cristão. A forma antropocêntrica que eles querem viver a sua religiosidade. Eles querem ser igreja, mas igreja segundo o seu coração miserável, depravado. Igreja que não convive, que não relaciona. Igreja que não se submete, que não é exortada. Igreja isolada, irmãos. Isso não é, irmãos, uma forma de viver como igreja, segundo as Escrituras. E assim nós não glorificamos a Deus com uma vida desconectada, individualista, centrada em nós mesmos. É por isso que esse princípio do sólido deu glória, ele é muito difícil para vivermos, porque nós somos egoístas. Nós gostamos de fazer as coisas girar em torno de nós mesmos. E nós vivemos a nossa vida do nosso jeito. Nós não queremos o jeito de Deus. E nós damos um jeitinho brasileiro para a religiosidade medíocre que nós vivemos. Então, quando, por exemplo, a gente lê os 10 mandamentos, o irmão Diácono Antônio leu aqui na liturgia, tudo foi intencional, irmãos. Porque lá diz a forma como a gente deve adorar a Deus. Há um dia de adoração. Hoje é um dia especial, irmão, não é por causa da eleição, é por causa do dia do Senhor. E há muitos crentes, irmãos, que nem sabem o que isso significa. Nem sabem o que significa o quarto mandamento, não sabem o que isso significa,
é o dia que você não pensa em você, mas você pensa em Deus, adorar a Deus. É tão difícil, irmão. As pessoas relutam, porque nós queremos, irmão, nesse dia viver do jeito que a gente quer, de uma maneira ímpia, sem compromisso com Deus, com a glória de Deus. Então, meus irmãos, é difícil porque nós somos antropocêntricos, nós não queremos glória para Deus, nós queremos um pouquinho para nós. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, as motivações é nossas, centralizar o homem, nós queremos tirar Deus e criar um mito, criar um falso Deus, uma falsa crença. Mas os reformadores, eles se posicionaram e afirmaram: só lhe deu glória na adoração. Mas os reformadores também, irmãos, se posicionaram e afirmaram: só lhe deu glória na salvação. Fizemos uma mudança de adoração, a forma como a igreja cultuava não é centralizada em santos, em imagens, em pessoas, no padre, no papa, no pastor, no sacerdote. Deus só lhe deu glória. Vocês adoram a Deus, vocês seguem a Deus, não a pessoas, não a líderes. Mas eles afirmaram também de uma maneira clara: só lhe deu glória na salvação. E eu preciso que você lembre o que Paulo escreveu em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Sabe, meus irmãos, no período da Idade Média, hoje vocês vão estar mais afiados por isso, nós lembramos um panorama, ainda faltando muita coisa do que estava acontecendo na Idade Média, mas uma das coisas que eles tiveram que lidar era com a morte, por causa da peste negra, por causa das variantes da peste negra, peste bubônica e tantas outras, por causa de tantas enfermidades, por causa das pestes que chegou num período em que as pessoas estavam debilitadas fisicamente por passar fome, por desnutrição. Então muitas vidas foram ceifadas, a fé foi testada. Então a igreja ela teve que lidar com as pessoas que morreram. A igreja teve que lidar, irmãos, com um período de luto, praticamente não só local, irmãos, mas atingindo muitas e muitas cidades pelo mundo inteiro. Então, a Igreja Católica Medieval, ela cria a missa para os mortos, a missa do sétimo dia. Ela cria a doutrina do purgatório, que é o lugar onde aqueles que não eram comprometidos com Deus, não viveram a vida piedosa, eles ainda estão lá aguardando sair desse lugar de sofrimento. Mas aí eles começaram a inventar também, irmãos, as indulgências, que é a possibilidade de você comprar a salvação do seu ente querido que está lá no purgatório. E é diante desse contexto, irmãos, que os reformadores vão se posicionar e biblicamente dizer que somente Deus pode salvar. A salvação é um ato soberano de Deus. Somente Deus pode alcançar o indivíduo perdido em trevas. E aqueles que morrem, irmãos, sem a salvação, eles já morrem e estarão em tormento eterno. Hebreus 9:27 diz que ao homem é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Lucas 16 é um outro texto riquíssimo, que mostra o rico e o Lázaro. O rico que morreu e já estando imediatamente em tormento do inferno. O outro que morreu e foi para o seio de Abraão. O rico que tinha um bolso cheio de dinheiro nessa terra, mas que a sua riqueza e toda a prosperidade é a graça de Deus. Só pesou a balança de juízo, porque ele agora estava no inferno em tormento, desejando que do outro lado Lázaro lhe refrescasse a sua língua, pelo menos refrescasse a língua. Veja, meus irmãos, nós precisamos reafirmar a soberania de Deus, a ação única de Deus para salvar.
Deus ele não depende da sua profissão de fé para te salvar. Deus ele não está limitado à sua religiosidade para te salvar. Deus ele não depende de você ter dinheiro na igreja para ele te salvar. É interessante, irmãos, o quanto que hoje as indulgências para enganar os ignorantes continuam presentes também no meio das igrejas. Você tem as campanhas de 7 sexta-feira para as causas impossíveis. Aí, se você vier 7 sexta-feira na igreja e orar, Deus tem que fazer. Você tem a campanha do sal grosso, é a rosa ungida, é o lenço umedecido do suor, todas essas artimanhas de paganismo, de macumbaria, de sincretismo religioso, isso nada tem a ver com o cristianismo. As pessoas vão correndo, irmãos, atrás dessas propagandas, mas a fé reformada, irmãos, se posiciona de uma maneira muito clara, dizendo que salvação é um ato soberano e gracioso de Deus. Isso humilha eu e você, porque não há nada em mim e você que Deus olhou e se agradou e disse assim: você merece entrar no céu. Porque eu e você merecemos entrar no inferno. Eu e você merecemos a condenação eterna, porque salvação é pela graça. Então, meus irmãos, um outro problema que nós encontramos e que os reformados atingiram em cheio isso é a idolatria. Vou repetir. Os reformados falaram de só lhe deu glória na adoração, o culto é centrado em Deus, é para Deus. Só lhe deu glória na salvação, salvação é um ato único e soberano de Deus. Não depende da sua filiação a qualquer denominação. É um ato soberano e gracioso de Deus. Mas eles falaram também, irmãos, que a idolatria é uma das maneiras que o homem rouba a glória de Deus. O primeiro mandamento, irmãos, lemos hoje: não terás outros deuses diante de mim. O irmão Antônio leu no início, Deus falando para o seu povo: ouve, Igreja Presbiteriana de Mansões Olinda, o Senhor, vosso Deus, é o único Deus. E você tem que amá-lo de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua mente. Você precisa se relacionar com Ele com todo o seu ser, em espírito e verdade. O problema, irmãos, é que nós somos idólatras. E Calvino já dizia isso, que o meu e o seu coração é uma fábrica constante de ídolos. Nós criamos ídolos e os colocamos no lugar de Deus. Quando você deixa de vir à igreja para adorar a Deus no dia do Senhor, como Deus determina, para ir para passeios, para fazer um monte de coisa, você é um idólatra. Você está roubando a glória que é ordenada por Deus no dia do Senhor. Você precisa fechar essa fabricação de ídolos do seu coração, porque você rouba a glória que é devida àquele que morreu e ressuscitou, Jesus, o Senhor do sábado. E quando nós, irmãos, não nos preocupamos com isso, nós continuamos constantemente fabricando ídolos e roubando a glória que é devida a Deus, o único Deus. É lamentável, irmãos, que nós ainda não nos atemos para a constância dessa fabricação de ídolos no nosso coração. As pessoas abandonam o dia de adoração, irmãos, por passeios no parque da cidade, idas no cinema, por festas e tantas outras coisas. Sim, irmãos, porque o meu e o seu coração é assim. O meu e o seu coração é inclinado, meus irmãos, a fazer do nosso jeito. Mas só lhe deu glória significa que Deus quer que seja feito, mas tem que ser do jeito dele. É por isso que você tem o primeiro mandamento, diz: ao único Deus. Então adore o único Deus só. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. É a falsa adoração. O primeiro, falso Deus. O segundo, falsa adoração. Porque, irmãos, de vez em quando a gente quer invocar o nome do Deus verdadeiro
da maneira errada. Pense, por exemplo, na cabeça dos desigrejados, que é o mais próximo que nós temos hoje e que atinge muita igreja. Ele diz assim: eu posso ser igreja onde? Em casa. Eu posso invocar a Deus e cultuar a Deus conectado no YouTube. Mas a palavra de Deus e o próprio Deus nos diz: não podemos deixar de congregar como é costume. Por que a gente vem à igreja, irmãos? Porque Deus ordena. E por que Deus ordena a gente a congregar? Porque estamos aprendendo a servir, a amar e adorar a quem, irmãos? O verdadeiro Deus. Nós precisamos ser confrontados por Deus. O meu e o seu coração têm motivações escusas. Martinho Lutero, ele dizia isso, que até nas nossas obras de misericórdia a gente tem egoísmo. Você já viu as pessoas exercendo misericórdia hoje, irmãos? Até religiosos. Vou tirar uma selfie, postar, distribuindo tantas cestas básicas. Porque a motivação não é só lhe deu glória. Porque se é só lhe deu glória, Deus viu, já é suficiente. Deus estava lá presente, não precisa de uma postagem para saber que você fez algo que Ele ordenou. Porque a nossa motivação em tudo isso, irmãos, é glória para nós mesmos, mas não glória para Deus. A motivação, irmãos, para tudo isso não é obedecer a palavra de Deus, não é amar mais a Deus, não é ser fiel a Deus, irmão. É receber um pouco de aplausos, de tietagem para nós mesmos. Então os reformadores confrontou a idolatria, a adoração a santos, a veneração a Maria, confrontou tudo isso, dizendo que o único que deve ser adorado e glorificado é o Rei da Glória. É por isso que a gente vê Paulo relembrando isso, porque dele, então tudo existe por causa de Deus, por meio dele, por meio de Deus, e para ele, para Deus, tudo existe. Tudo tem a sua origem em Deus, tudo existe com o intuito da glória e louvor desse Deus. Portanto, que quando eu desconecto a minha vida, a minha adoração, quando eu desconecto o meu coração de Deus, eu entro em crise existencial. Eu perco a direção do propósito da minha vida. Porque é impossível você andar no caminho certo se Deus não for o único entronizado e exaltado como Deus na sua vida. Eu quero relembrar algumas coisas aqui, irmãos. Primeiro, a nossa herança confessional, o Catecismo Maior de Westminster, ele começa dizendo assim: qual é o fim supremo e principal do homem? Veja que os puritanos, eles tinham uma preocupação com o propósito da vida, com a identidade cristã. E eles respondem o seguinte, na resposta à primeira pergunta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Veja, irmãos, o só lhe deu glória está na nossa estrutura criacional. Deus criou você para a sua glória. Eu não sei se você conseguiu captar tudo isso, mas vamos falar de novo. Deus criou você para viver para a glória dele. Meus irmãos, há algumas coisas acontecendo nos nossos dias que são tentativas diabólicas de roubar a glória de Deus. Quando, irmãos, alguém promove uma pauta para promover aborto, são tentativas diabólicas, humanas, carnais, de roubar a glória de Deus. Tente pensar na possibilidade de alguém tirar a sua vida, ainda no ventre da sua mãe. Pense na possibilidade se você fosse abortado. Meus irmãos, Deus não criou a vida para ser tirada de uma maneira fútil, pecaminosa. É por isso que o sexto mandamento, Deus diz: não matarás. A forma de quebrar o sexto mandamento é votando num partido que aprova aborto.
a forma de você alinhar com uma bandeira ideológica satânica é você votar no partido, irmãos, que declaradamente incentiva a aborto, que é um instrumento de Satanás, irmãos, para tentar roubar a glória de Deus. A vida existe para a glória de Deus. Essa foi uma estratégia de Satanás, irmãos, desde cedo na história. A primeira investida de Satanás foi com Eva. Depois Satanás investe na vida de dois irmãos, Abel e Caim. E Caim mata Abel. Caim, então, ele vai dar origem a uma linhagem de ímpios, baladeiros da night. Está lá, depois você vai lá na Bíblia. Ele vai para a cidade, lá eles vão criar música e vão criar uma coisa. Porque o ímpio sem música, irmãos, ele tem que lidar com a sua consciência e com os pecados que ele cometeu. Então o ímpio ele não consegue viver sem a cesta louca. Mas nós conseguimos, irmãos, viver com a verdadeira, abundante, plena alegria que emana da cruz. Mas você tem episódios, por exemplo, em que o faraó, o líder abortista, primeiro ele manda as parteiras hebreias matar todos os meninos hebreus. Ele era abortista. Então todo abortista está alinhado com a descendência de Caim, de mãos dadas com o próprio Satanás, com o faraó. Depois você vai ver que os pais de Moisés, Joquebede e Arão, têm ele e guardam por 3 meses, e Deus vai proteger essa criança. E por incrível que pareça, Deus inclina o coração da filha de faraó, ela acolhe o menino e ele vai ser criado lá no palácio, né? Deus faz coisas tremendas. Mas você tem, irmãos, vários episódios de tentativa do próprio Satanás de exterminar, principalmente porque nasceria uma criança que, acima de tudo, seria a própria manifestação da glória de Deus. Quando Jesus nasceu, olha a cena repetindo, mata todos os meninos e eles tiveram que fugir. Olha, meus irmãos, como eu fico maravilhado com a palavra de Deus. E João olha para tudo isso e diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. No verso 14 ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Só lhe deu glória, irmãos. A glória de Deus se manifestou. João diz: nós vimos a sua glória, nós contemplamos a glória encarnada do Deus glorioso. Ó, meus irmãos, como é maravilhoso saber que Deus criou a minha e a sua vida para glorificá-lo. Como é maravilhoso olhar para o nosso Salvador e vermos a glória de Deus se revelada entre nós. Como é maravilhoso, irmãos, sabermos que a palavra de Deus e a fé cristã é tão contrária a esse mundo em trevas, a esse mundo caído. Outra consideração, irmãos, é que a palavra de glória, a palavra glória, ela tem um peso, literalmente. Porque a palavra glória, no latim, a palavra gloria, no grego doxa, no hebraico kabod, significa peso, qualidade de peso. Então, por isso que o nome glória já tem um peso em si. Tá? Então, quando nós falamos que a glória deve ser dada a Deus, então todo reconhecimento, exultação, louvor, tudo isso deve ser dado plenamente, sinceramente, com alegria ao único Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia também, irmãos, nos relembra, ao usar esse termo glória, a importância, a dignidade e a significância daquele que é glorificado. A Bíblia recorda mais algumas coisas. Que Deus não divide a sua glória com ninguém.
Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Só lhe deu glória, irmãos. É dizer que o meu e o seu coração pertence a esse Deus que nos resgatou. Só lhe deu glória. É dizer que o meu e o seu coração deve prestar culto somente a esse Deus. Só lhe deu glória. É dizer que toda exultação e louvor é dada ao único digno eternamente. Quando nós olhamos para a história da igreja, irmãos, a igreja primitiva sempre cantou só lhe deu glória. É por isso que nós precisamos ter a referência do passado como identidade e fundamento para podermos dialogar com aquilo que é produzido e referenciado nos nossos dias. Por exemplo, há um louvor muito conhecido, pelo menos historicamente, chamado Glória Pátria. Glória ao Pai. Ele diz o seguinte: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja, assim será. Que expressão linda, irmãos. Nós precisamos resgatar isso. Já fica aí a convocação do dia 29, nós vamos ter uma programação aqui na igreja com o tema Adoração Reformada. Aprendermos a adorar a esse Deus com louvores teocêntricos, que exulta, que glorifica a Deus, que atribui a honra, a dignidade que lhe é devida. Eu quero encerrar então, irmãos, relembrando algumas coisas. Eu e você precisamos ter cuidado com as motivações dos nossos corações. E Deus é um Deus que se importa com as motivações do meu e do seu coração. Você vê as pessoas hoje que se dizem cristãs, reformadas, e elas vão lá no Facebook, escrevem um textão e colocam o nome delas. A boa pergunta é: quando alguém que não é comprometido com a igreja de Cristo, quando alguém que não é fiel ao Senhor e aliança com Deus, mesmo se dizendo religioso, ele vai lá, escreve um texto bonito e coloca o seu nome, ele não está desejando a glória de Deus, ele está desejando alguma forma de aplauso para si mesmo. Assim como você tem militantes em teologias políticas, você tem também militantes em teologias, em pensamentos reformados. Então, só lhe deu glória não é para você colocar uma sigla e hastear uma bandeira. Só lhe deu glória, você precisa voltar para a vida do profeta João Batista, enquanto ele diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Só lhe deu glória, capita esse espírito de humildade, de quebrantamento, de reconhecer que você não é nada, de que você não merece nada, e que quem é alguma coisa é Deus, e que a glória seja dada unicamente a esse Deus. Só lhe deu glória é você analisar a motivação do seu coração para fazer alguma coisa até mesmo na igreja. Por exemplo, o reverendo Ronaldo Lidório, um dos missionários que é referência mundial, ele disse que foi pregar no aniversário de uma igreja e a irmã fez um bolo lindo, maravilhoso, gostoso. Mas aí após o culto, o pastor agradeceu, todo mundo esqueceu de agradecer a boleira da igreja. Ela falou perto dele assim: ano que vem não tem mais bolo. Acabou. Sabe, meus irmãos, nós queremos uma cadeirinha para sentar do lado do trono. Lembra da preocupação dos discípulos discutindo quem era o maior? Se lá na ressurreição ele poderia sentar do lado. É nós, irmãos, é eu e você, querendo uma cadeirinha para sentar, dizendo: não, agradeceu, não vai ter mais, acabou. Meus irmãos, nós precisamos matar esse espírito fariseu, esse espírito de antropocentrismo, e reconhecer, irmãos, quão difícil é viver para a glória de Deus e fazer as coisas com a única motivação: a glória de Deus.
Eu procuro policiar o meu coração miserável pecador. Por exemplo, se a igreja tiver 100 pessoas, tiver um, tiver dois, eu procuro fazer a mesma coisa, do mesmo jeito. Preparar o mesmo conteúdo, pregar o mesmo sermão com a mesma alegria, porque eu tento policiar o meu coração, porque o que eu faço é para a glória de Deus. Eu não posso subir no púlpito esperando agradar pessoas, porque eu vou ter que dizer coisas que as pessoas não gostam. Eu não posso subir no púlpito esperando que as pessoas vão se agradar de mim, porque se não agradar de Jesus, preferiram Barrabás, votaram no Barrabás, não. Quem que vocês querem que seja solto? Barrabás. Vamos eleger Barrabás. Quem que vocês querem que vai ser crucificado? Esse homem que prega a doutrina herética, mata esse cara. Está atrapalhando a nossa vida. Está atrapalhando a igreja. Parece que a história anda por aí, se repetindo, de vez em quando. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, de nós. Porque queremos sempre uma cadeirinha, uma cláusula. Mas João Batista relembra também que ele cresça e que eu e você diminuam. A glória e o louvor seja dado ao único Deus para sempre.